Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Maria Fernanda. No vídeo de hoje eu vou explicar tudo sobre a tal da leitura ativa. Então fica até o final desse vídeo que eu vou compartilhar dicas, estratégias de como você pode absorver melhor o conteúdo da sua leitura e conseguir se organizar melhor com todas as leituras da faculdade, do ensino médio, do que for. E também eu vou responder todas as perguntas que foram feitas lá na caixinha de perguntas do meu Instagram. Então se você não me segue, corre aqui embaixo para me seguir e compartilho todas as dicas de estudante, de psicologia, de tudo. Então vai lá me seguir e fica nesse vídeo até o final. Pra você que caiu nesse vídeo de paraquedas, eu vou me explicar bem brevemente pra gente ficar na mesma página, né? Então, eu sou a Maria Fernanda, muito prazer. Eu faço faculdade de psicologia na Universidade Anhembi Morumbi de São José dos Campos, que é a minha cidade, e em março de 2021 eu tô no 3º semestre. E psicologia são 10 semestres, então eu tô no segundo semestre, no segundo ano, no 3º semestre, isso aí. E também lá no meu Instagram, né, eu compartilho a minha rotina de estudante, eu mostro como que eu me organizo, como que eu faço para conciliar o trabalho e a faculdade, porque eu trabalho período normal, integral, né, numa startup aqui de São José dos Campos. Então é isso, vamos começar o vídeo, vamos falar o que é leitura ativa e tirar todas as dúvidas de vocês. Então, começando, o que é essa leitura ativa, né? A leitura ativa, ele é um método de estudo na qual você vai lendo o artigo, o livro, e você vai construindo, você vai colocando a sua interpretação, você vai colocando o senso crítico, vai dizendo concordo, não concordo, e acrescentando com outras leituras, outros campos de conhecimento que você tem para construir aquele texto, né? A leitura ativa, é importante vocês saberem que ela não é uma leitura rápida, porque você vai construindo, né? Então você vai lendo o parágrafo, lê aquele parágrafo, você vai resumir o que você entendeu, o que você deixou de entender, o que você já leu em outros textos que faz sentido naquilo, que pode complementar. Você vai dizendo, né, criticamente, nossa, isso realmente faz sentido, isso, nossa, faz sentido para aquilo, ou não faz sentido. Então, a leitura ativa, como o próprio nome já diz, é uma leitura ativa. Você vai construindo, você vai dando piteco naquele texto, sabe? Não é pra você ler assim, e chegar no final e não entender muitas coisas, entende? Então, a leitura ativa é praticamente pra você ir resumindo o parágrafo por parágrafo, pelo menos é o método que eu gosto, né, de resumir no parágrafo por parágrafo para fazer sentido. Além disso, a leitura ativa, você vai construindo, né, e vai linkando. Então, o primeiro parágrafo, você vai linkar com o último e assim vai, entende? Não é para ficar jogado, então é para fazer sentido, é para ser uma construção, entende? Vou começar com as perguntas que estão aqui separadinhas já e eu vou lendo e respondendo para vocês. Então, a primeira pergunta é da Brenda. Ela pergunta: quais são as principais coisas que você marca? E, gente, depende muito do artigo e do texto, porque você tem que começar o artigo assim, com uma coisa na cabeça. O que vai ser o principal daqui, né? Então, assim, tem parágrafo que eu vou precisar, o mais importante vai ser uma data que vai fazer muita diferença pro meu conhecimento daquela teoria. Tem outras coisas que data não faz sentido nenhum, mas eu preciso entender 100% a teoria. Então, vai depender bastante do que eu preciso saber do contexto e do conceito abordado ali naquele texto, naquele artigo, tá bom? E aí a Dani me perguntou: como não desfocar na hora de ler? E aí, Dani, a primeira coisa é você entender qual que é a principal distração sua. Então, a sua distração são sei lá, o computador, o celular, os eletrônicos, ou a distração são os barulhos, ou a distração, enfim, você precisa entender qual que é aquela origem da distração. Entendendo a origem, você vai controlar o que der para ser controlado, por exemplo, o celular. Então, o que eu gosto de fazer quando eu tenho que me concentrar? Desligar a internet do meu celular e colocar longe de mim. Eu gosto de deixar numa gaveta fechada que eu não consigo ver. Porque, gente, já tem estudos, né, que mostram que só de o celular estar próximo de você, já tem algumas coisas assim, né, tipo uns gatilhos mentais que a gente já vai querer mexer sem necessariamente chegar a alguma notificação, enfim. Então, deixa o celular longe de você.
se a distração for o celular, né? Ah, mas e se eu precisar do celular para ler ou para fazer alguma coisa? A minha dica é você tirar todas as notificações das redes sociais. Então, tira a notificação do Instagram, tira a notificação do Telegram, do WhatsApp e por aí vai, para você realmente conseguir concentrar naquilo e não acabar se distraindo. E aí, quando a distração são os barulhos, né, a minha dica é você colocar uma música de fundo, uma música que não vai te atrapalhar, que não vai tirar a sua distração, né? Por exemplo, se for uma música que você gosta, você vai querer cantar, vai querer curtir, né? Então, a minha dica é colocar uma música instrumental ou uma música, enfim. A gente vai acabar nos adaptando com o barulho. Isso se chama adaptação sensorial. Então tem um momento que você vai parar de prestar atenção nesse barulho que tá te incomodando. Então essa música pode acabar distorcendo a sua atenção, né? Então, por exemplo, você tá focado 100% aqui nas crianças chorando, no latido do cachorro. Se você coloca a música, pode ser que a sua atenção, em vez de ser direcionada para o cachorro e para as crianças, seja direcionada à música. E aí depois de um tempo, você nem vai mais perceber o barulho das crianças e dos cachorros, né? Então, a gente vai se adaptando sensorialmente. Então é isso, espero que eu tenha esclarecido a sua pergunta. Aí tem outra pergunta da Brenda, que ela coloca assim: vi que você anota. O que opta por anotar no texto? E eu sempre anoto o que vai ser importante para eu conhecer aquele conceito e aquela teoria na prática, porque a intenção, pelo menos para mim, é eu conseguir ler aquele artigo e conseguir explicar para as pessoas. Se eu consigo ler o artigo e explicar para as pessoas conseguirem compreender o que eu tô querendo dizer, para mim isso é show, conseguir aprender, conseguir guardar e reter um pouquinho de tempo na memória, né? Porque depois de um tempo, se eu não rever, eu sei que será esquecido. E aí também, o que eu sempre faço é ler o parágrafo, e aí eu puxo um colchete e coloco na lateral o que foi importante daquilo. Então, por exemplo, li um parágrafo e naquele parágrafo diz o que é a teoria de Freud, supondo. Então, eu escrevo o que é a teoria de Freud. Aí eu li um outro parágrafo que explica sonhos. Aí eu vou lá, faço um colchete e coloco sonhos. E resumindo por parágrafo facilita muito pra mim na hora de querer retomar aquele assunto, de querer reler o artigo e também de explicar, né? Então, se fugir alguma coisa, eu já sei onde que tá e fica mais simples e didático de retomar naquele assunto, né? E beleza. Aí, para outra pergunta, a Júlia me perguntou: ler em voz alta é considerado leitura ativa? Não necessariamente, Ju, e eu vou te explicar por quê. Porque assim, a leitura ativa, como dito anteriormente, né, é você participar, você fazer um senso crítico, você colocando as suas palavras, as suas vivências e as suas interpretações. Se você apenas lê em voz alta e vai lendo de forma passiva o texto, você não está participando dessa construção, você só está lendo. Então, isso não é leitura ativa. Mas, por exemplo, eu, Maria Fernanda, gosto de ler o texto e ir explicando em voz alta, porque explicando em voz alta eu já vou formulando e fazendo minhas interpretações. Não necessariamente ler em voz alta significa que você já está tendo senso crítico, que você já está colocando a sua interpretação e etc, entendeu? E é isso. E você pode testar, tá, Ju? Testa lendo em voz alta e vê o que vai dar certo pra você, beleza? E a Ana me perguntou: como posso fazer para incrementá-la na minha rotina? E aí, essa pergunta da Ana já responde umas outras perguntas também que mandaram, que só troca a forma de pergunta, mas o objetivo da pergunta é a mesma, tá? Então, a minha dica é que toda vez que você for ler um texto, até mesmo um livro rotineiro, sabe? Sem necessariamente ser um livro de estudo, você comece a se explicar o que está sendo dito com as suas palavras. E outra dica também é você linkando as histórias. Então, ler uma coisa no capítulo 1 e depois no capítulo 5 você fazer o link, sabe? Não necessariamente do capítulo 1 ao 5, mas ir linkando as histórias e linkando os parágrafos já faz você praticar essa leitura ativa. E a minha última dica é que toda vez que você for ler, para você ter em mãos um lápis, um marca-texto, alguma coisa para você conseguir anotar e você conseguir ir grifando, puxando setinha, para você escrever também palavras que você não sabe que você vai buscar no dicionário. Então, ter um lápis e um marca-texto em mão vai ajudar muito a fazer a leitura ativa. A Esté mandou assim: eu queria um passo a passo que funcione. Por que você grifa o livro?
O passo a passo que funciona vai depender muito de vocês, tá? Mas eu vou compartilhar aqui o que eu gosto de fazer, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é organizar todo o meu ambiente. Se ele já está desorganizado, com computador, com outros equipamentos que eu não vou utilizar, eu guardo. E aí, depois de organizar esse ambiente, guardando as coisas que eu não vou utilizar, eu pego os materiais que eu vou utilizar e eu pego todos os materiais. Então, se eu for utilizar lápis, eu já pego lápis. Se eu for utilizar borracha, eu já pego todos os materiais mesmo. Eu já deixo perto de mim para que não tenha que levantar ou, enfim, distrair, né? Tô me concentrada aqui, depois tem que levantar e pegar outra coisa. Então, eu já pego todos os materiais que eu vou utilizar. Eu gosto de colocar uma música de fundo, como eu já falei anteriormente, né? Não é uma música que eu vá perder a concentração. Então, eu, Maria Fernanda, gosto de escutar vibrações, gosto de escutar lo-fi, enfim. Então, escolha uma música, né, que você consiga se concentrar para estudar. E depois eu começo a ler. Quando o artigo ele é muito grande ou o capítulo é muito extenso, eu gosto de cronometrar o meu tempo, principalmente no final de semana, que aí eu tenho, tipo, a tarde inteira para estudar. Então, eu cronometro meu tempo de 40 a 45 minutos de 100% de atenção e depois que dá esse tempo, eu tiro 5 a 10 minutos de pausa. Então, cria o seu tempo que você consegue realmente se concentrar naquilo e foca 100% nesse tempo no artigo, na leitura, no estudo e etc. E depois dá um momento de pausa. Então esse é o meu passo a passo, tá bom? A Cindinha, ela perguntou: você elabora perguntas durante a leitura para se autorresponder no final? Então, não nitidamente, né? Não tem tipo um bloquinho que eu anoto as perguntas e depois vou respondendo. Mas, durante a leitura do parágrafo, eu vou fazendo algumas perguntas mentalmente a serem respondidas. Então, vamos supor, eu leio o parágrafo e eu mesma me pergunto: o que é mais importante aqui? Essa data é importante? Esse artigo que ele citou é importante? Esse autor citado é importante? O que é importante aqui? Então, são algumas perguntas que eu vou fazendo, né, com o decorrer da carruagem, assim, mas não tem uma pergunta pré-estabelecida, tá bom? A Brenda perguntou: você sente que a leitura ativa fez com que você melhorasse o seu desempenho? E demais, assim, muito, muito, muito mesmo, sério. Vou explicar por quê, né? A leitura ativa é você voltando naquilo, né, para você fazer a interpretação, para você participar, para você construir ativamente do texto. Gasta mais tempo? Gasta mais tempo. Só que é um tempo que, assim, a informação vai ficar retida na minha memória por muito mais tempo. Além de que eu consigo estabelecer o que eu não entendi daquele artigo para levar para aula. Então eu não chego na aula assim, tipo, não sei o que vai ser abordado hoje, não faço a menor ideia, nunca ouvi falar dessa teoria. Não. Pelo contrário, eu sei, eu posso dar meu argumento, eu posso participar e eu também posso tirar as dúvidas que eu nem imaginava que eu iria ter se eu não tivesse tido essa leitura ativa, né? Então, sim, me ajuda muito no meu desempenho, muito mesmo, pra conseguir explicar pros outros, pra conseguir explicar pra mim mesma, né? Enfim, nossa, muito, me ajuda muito. E a Brenda perguntou: você faz tudo no livro? Não passa nada pro caderno? E também depende, né? Acho que várias perguntas eu respondi com depende. Mas é que assim, vai depender muito do tempo que eu tenho pra ler aquele artigo, para fazer aquela leitura. Vai depender também do texto e do assunto abordado, porque tem alguns assuntos que são mais rápidos e que não vai ser tão importante assim pensando futuramente, nem para uma prova, mas tem algumas outras que são extremamente importantes. Quando são extremamente importantes e quando eu tenho mais tempo também, eu gosto ou de fazer anotação uma ficha que eu tenho da Fina Ideia, que é uma ficha pequenininha e dá para fazer mapas mentais simples e rápidos que eu consigo consultar, né, mais facilmente. Ou então eu gosto de anotar, tipo, no fichário, sabe? Papel de fichário que eu tenho. Eu gosto de ir anotando lá, e, enfim, todos os pontos e tal. E também tem a opção de anotar no próprio artigo, que é o que eu mais faço. Eu puxo, né, que eu falei pra vocês, o colchete e vou explicando na lateral. E aí tem essas formas que eu vou analisando. Tipo, tenho tempo? Tenho. Aí eu vou fazer na ficha ou eu vou fazer no próprio artigo. E aí, enfim, eu vou fazendo essa reflexão durante os textos, né, durante os artigos.
Bom, o vídeo acaba por aqui. Muito obrigada por você que assistiu até o final. Já comenta aqui embaixo se você conhece a leitura ativa, se você pratica e também as suas dúvidas que foram surgindo, né, ao longo do vídeo. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e também compartilha com mais pessoas para conhecer a leitura ativa, conhecer o meu canal e também o meu Instagram e deixa o seu like aqui no vídeo também. Obrigadão, gente!